Comunicação serial. Tentei aqui, cara, elicitar o mínimo e o máximo. Tipo assim, o mínimo possível pra tu sair sabendo como funciona e o máximo pra tu não se embaralhar, sabe? Porque Uhum. são três protocolos, aí pra tu não ficar trocando com o outro. Com isso aqui, Então, as tu. anotações que eu fiz aqui também, qualquer coisa eu dou uma olhadinha. Ok, qualquer coisa tu pode falar o que tu entendeu, a gente pode debater aqui. Tipo assim, eu entendi que de comunicação serial, você tá mudando uma caralhada de bits através do bus, tá ligado? Entre dois. Entre dois. Como é? Entre um transmissor e um receptor. Tipo, você tem um transmissor e um receptor. Uhum. E aí, tipo, o que acontece? Essa transmissão da arte, ela é uma transmissão meio que daquela moda antiga, que eu vi uns exemplos, que era até tipo aqueles cabos antigos que acho que até hoje tem alguns lugares que eu já deve, não sei, nunca mais vi essa porra, mas é um cabo assim que ele tem uma caralhada de pininha, tá ligado, velho? Aí o que acontece? Tipo, que essa comunicação ela só pode ser tipo entre um transmissor e um receptor único, porque nesses I2C e SPI você tem aquela questão do master e do slave, né? Uhum. Tipo, só que no arte não, você tem tipo essa comunicação entre, assim, bidirecional, unidirecional, Uhum. unidirecional não sei se eu acho que pode ter ido de volta também, acho que pode, Tem, tem. É bidirecional. direcional, mas tipo, monogâmica eu acho que seria a melhor palavra. Como é a uma palavra? comunicação, uma comunicação monogâmica, tipo, Monogâmica. Xi, mano. entre tipo, você não sabe todo, tipo, porque no I2C no SPI você tem aquela capacidade de se comunicar com vários outros módulos, eu acho que é a palavra certa. Sim. Seria uma. Sim. Tipo, Chama de no arte dispositivo que não. dá certo. É, tipo, no arte eu lembro que tinha, tipo, quando você envia uma mensagem, você tem tipo como se fosse um prefixo nos bits, tipo, que indica o começo e um sufixo que indica o final da transmissão, você tem no meio a mensagem e aqui uma paridade, que eu não entendi muito bem o que é essa paridade aqui. Tipo, entre o dado a palavra, entre o sufixo que indica que acabou. Uhum. Tá entendendo? Mas basicamente era isso do arte. E aí no I2C, deixa eu ver aqui qual é a diferença mesmo dele. Deixa eu ver se dá uma coladinha aqui na imagem. Ah, lembrei. Que é tipo, no I2C você não tem aqueles dois cabos, que é o cabo do clock, tipo, o arte você é, não, é mais assíncrono, né? Tipo, o transmissor e receptores tem que estar muito trabalhando na mesma velocidade para o bagulho funcionar assim total. Já no DCSP você tem o lance do clock, você tem aquele. Acho que é um bus o nome disso, né? Que é como se fosse o cabo, né? Seria o bus, nós puxamos isso de bus ou não? Buzz, a grosso modo, é barramento, que é tipo, tu tem um fio que várias pessoas, vários dispositivos, eles se alimentam desses dados. Mas nesse caso, então não seria bus não do I2C e do SP, porque tipo, Seria. você tem como se fosse um fio acendendo. Você tem um fio no I2C, você tem um fio do bloco e um fio de dados, tá ligado? E aí você tem aquela questão do escravo e do mestre, né? Tipo, o Mas tu pode mestre chamar ele de barramento, inclusive é I2C Buzz o nome. uhum. Aí, tipo, eu acho que não sei, não sei se é um DC no SPI, que, tipo, que você tem que passar o endereço do escravo que você está se comunicando. Eu acho que é um DC É também, I2C. eu não sei se são os dois. É I2C. E aí eu lembro também que, tipo, quando nos exemplos que eu vi, ele mostravam dois gráficos assim, tipo de sobe e desce, parecendo esses gráficos assim que a gente estava usando no Dante Cycle. Parece assim, não sei se eu Uhum. quero algo similar. Que tipo, que no DC, eu não escolhi esse né? No DC, tipo, ele monta tipo assim, transmissões pulando para os bus. E aí, tipo, quando você tava no alto do clock e você, tipo, você tava num período que o clock tava no alto. E aí você bota o dado pra baixo significava o começo, tá ligado? Da comunicação. Uhum. Entendeu?
Só que esse lance também ficou um pouco abstrato, tipo, esse lance desses dois gráficos, assim, tipo, eu não entendi o começo e o fim, tipo, porque no começo você tá indo em cima e jogando, tipo assim, porque como estão os dois dando pro up, você tem, tipo, os dois estão baseados no começo lá por cima. E aí, como essa comunicação se joga de lado para baixo, tá ligado? Aí fica assim, do lado em cima, como se fosse no 1 e do lado em 0. E no final é o contrário, tipo, você tá em 1 e joga do lado para cima, entendeu? Entendi. Tu tava falando desse pull-up aqui, né? Peraí. Tem aqui um pull-up, né? É como se fosse isso aí. Como se fosse na isso aí. Pull-up. Aí quando você manda. Tá, o SDA tá alto, quando você manda baixo é porque você começou a transmissão. Comunicar, exato. Isso. A gente vai ver isso aí Aí, daqui a pouco. então pronto, mas tipo, assim, só pra mim foi uma ideia mesmo assim, pra Não, cara, você você, tomar uma você entendeu perfeitamente. Tá ok. tipo, no arquivo do livro, tá ligado? É só pro livro, eu achei, tipo, muito, assim, muito conteúdo, tá ligado? Sim. Não vai nada ali. Tipo, Mas é porque, completo, tá ligado? é porque aquele livro ali, macho, ele é um livro que ele, além dele passar base, ele já passa programação usando aquela placa. Quando eu fiz a cadeira de, quando eu fiz aquela cadeira de microcontroladores, eu usei aquele livro. Tipo, e aí, tipo, que eu tinha também o nome do outro é SPI, não, é. Tipo, tem o 2C, a gente acabou do 2C, então o próximo, como é SPI, não. O Art, Não, lá frente já vi, eu já falei, e 2C, o próximo. SPI. Ah, não, SPI, é tipo. Que no SPI, ele tinha. Tipo, o clock também, que ele é assíncrono, não sei se é assim que escreve em português, mas em Assíncrono. alemão é assíncrono. Assíncrono. Assíncrono, né, que fala tipo. E ele tinha. Agora ele tinha uma parada que era que nisso, tipo, como se fosse master input, slave output, e o outro é master output, slave input, alguma coisa assim. Exatamente. Que tipo, que a comunicação ocorre através desses aí também, desses dois barramentos aí, tá ligado? E tem o do Chronic e tinha outro também que era para o adereçamento do tipo entre o mestre e o escravo, tá ligado? Uhum. E eu li também que parece que o mestre pode se comunicar até com 128 escravos, alguma coisa assim. Entendi, mas você entendeu mais ou menos. Quando a gente for. Você entendeu uma parte muito boa do. Mas tipo assim, as partes mais específicas, obviamente, ficou um pouquinho mais de É, dúvida, tipo né? assim, decorando assim de cabeça, eu consigo dizer isso, tá ligado? Entendi, Sem não, tá estar ótimo. olhando no papel assim. Tá perfeito. Vamos ver aqui, aí tu vai. Essa parte mais detalhada assim, tu vai. Eu não vou passar tão detalhado assim, mas eu vou tentar cobrir os pontos mais importantes. E se ficar alguma dúvida, tu fala que a gente comenta, beleza? Tranquilo, tranquilo. Show, show. Então vamos começar aqui pelo básico, eu gosto de começar por Bem, baixo. cara, você tá gravando também essas aulas aí? Sim, Ou claro. Eu sempre gravo, eu só dava erro naquele outro gravador, mas no Linux nunca dá problema não. nada de boa? É porque assim, aqui o gravador funciona, mas a mesa não funciona. E no outro é o gravador que não funciona, mas a mesa funciona. Ixi. É foda. Aqui ó. Então, comunicação serial tem os três mais importantes, né? Tem os três básicos, basicão, que é o ART, I2C, SPI. Tem outros, obviamente, tem o Bluetooth, o Wi-Fi, o USB, só que esses são mais avançados, né? A gente fica nesses mais básicos aqui, ok? Sim. São mais simples, a gente consegue instrumentar com eles mais rapidamente. São mais baratos também. Então, tem uma problemática que é comunicação. Comunicação entre dispositivos. Como é que eu vou fazer com que dois dispositivos se comuniquem? Por exemplo, dois microcontroladores, ou por exemplo um microcontrolador e outro dispositivo, como por exemplo um sensor mais especializado, como por exemplo um acelerômetro. Sim. O acelerômetro, cara, ele não envia só, tipo, por exemplo, o sensor de temperatura, ele não envia só um valor de temperatura normal. O sensor de temperatura ele só tem três pinos, ó. VCC, GND e a temperatura aqui. Então é só um valor normal. O acelerômetro, cara, ele envia em torno de 9 valores. Então ele é um sensor bem mais complexo, sabe?
Sim. Então, tem essa problemática. Ah, como é que eu vou fazer o meu microcontrolador se comunicar com esse dispositivo? Tem outro tipo. Então, isso é resolvido utilizando protocolo de comunicação. Então, o protocolo de comunicação ele especifica como você vai conectar o seu MCU nos outros dispositivos. Ó. Ele especifica como é que se dá essa comunicação. Ele dita regras de como vão ser a troca de dados, como é que vai ser a interligação, entendeu? Por Sim. exemplo, o ART ele fala que tem que ter dois fios. O I2C também dois fios. Já o SPI são quatro. Então tem os protocolos aí, mas coloquei aqui dois exemplos. Quando a gente geralmente interliga dois MCUs, a gente geralmente usa o ART. Por exemplo, para interligar aí usando porta serial, um Windows num microzinho, geralmente se usa o ART. Eu, por exemplo, faz um sensor semestre passado. Para eu conseguir captar os dados do sensor usando o Python, eu conectei o MCU, que por sua vez estava conectado ao sensor por ADC. Aí o MCU captava do ADC e mandava via o ART pro Linux. Ok? Sim. Outra problemática, né, é, por exemplo, capturar os dados do acelerômetro usando I2C. Né? E o MCU pode mandar, por exemplo, para outro MCU via o ART. Ok? No caso, o ART é só para comunicação entre microcontroladores. Não, foi só um exemplo. Ah, entendi. Você vai ver, daqui a pouco a gente vai ver um módulo, que é o módulo de Bluetooth HC06, que você comunica o MCU com ele via o ART. De maneira análoga, você também consegue comunicar dois MCUs usando o I2C também. Aí você vai ter o MCU escravo ou o MCU mestre, ok? Show. Então tem dois tipos de comunicação, tem a paralela e a serial. Nessa hora que foi um dos últimos slides, então já tinha cansado de desenhar. Então, por exemplo, aqui você tem dois dispositivos, né? Você tem um sinal de clock para fazer aqui a sincronização. Então perceba aqui que a amostragem dos valores está se dando aqui nesse momento, né? Então o clock está aqui, ó. Então na borda de subida do clock, ele verifica os outros valores. Opa. Então aqui, ó. Cadê? Tá aqui a borda de subida do clock, né? Opa. Então ele verifica, o clock teve borda de subida, aqui aqui é 0, 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0. Se tivesse uma borda de subida aqui, ó, ele não ia verificar, até porque a borda do clock foi bem aqui, né? Enfim, aí tu consegue perceber que é meio esquisito, né? Comunicação paralela, tem problemas grandes de capacitância parasita. Essa comunicação paralela, ela está ocorrendo, tipo, esses pinos aí que estão se comunicando, eles são o quê? Tipo, GPIO, GPIO, tipo... Pode ser. Não, é porque assim, por exemplo, imagina aí que existe, é que eu não tô lembrando agora. Pronto. Não sei se tu já viu aquelas portas paralelas de impressora que era gigante. Sim, Acho que era 40 pinos, velho. Era 40 pinos, tudo paralelo assim, ó. sim, Então sim. ele mandava dados do computador para a impressora, né? Sim, Então, um exemplo aqui. uma rosquinha assim, né? Um exemplo aí de paralelo, comunicação paralela. Ao invés dele mandar de um por um, ele envia todos de uma vez. Isso é um problema. Porque, você lembra do capacitor? Sim. O capacitor tem duas placas paralelas, né? Quando se armazenam cargas aqui, você vai ter uma capacitância. Então você vai ter um campo elétrico aqui, ó. Campo elétrico. Portanto, você vai ter uma impedância, um impedimento de passagem de tensão. Sim. Então, se você pensar bem aqui, ó, se eu energizar, por exemplo, esse e esse, eu vou ter uma capacitância parasita aqui, ó. Posso ter capacitâncias parasitas aqui, tá vendo? Porque eu tenho fios condutores aqui isolados, porque esse aqui é um isolante, ó. Então eu posso ter capacitâncias parasitas e isso vai interromper meu processamento de dados, beleza? Certo. Então esse é um problema. Já aqui, com a comunicação serial, tu faz o quê? Tu tem um clock que vai sincronizar. E
E tu tem um fio pro clock e pro outro fio tu tem um fio de dados, que tu manda dados, né? Então, perceba aqui, ó. Quando ele tá nessa subida aqui, ó, aqui tá zero, né? Sim. Então, nesse período aqui, ó, ele verifica esse dado como zero. Teve borda de subida aqui, ó. Aqui foi 1, né? Sim. Então aí, 1. Passa Então, dessa forma, ele consegue amostrar dados na entrada, nesse fio de dados, usando o clock, ok? Então você consegue ver que tem tipo um... se isso aqui tem, por exemplo, uma frequência F, aqui a gente vai ter um período T, né? Sim. Você consegue, concorda comigo? Concordo. Então vai ter uma taxa de amostragem aí dos dados, né? Sim. Show. Então, comunicação serial é baseada nisso, taxa de amostragem de um sinal de dados usando outro sinal de clock. Então, ao invés de, por exemplo, 9 fios, eu só tenho 2. Ok? Nesse caso aqui, esse aqui é um exemplo de uma TWI, que é uma Two-Wire Interface. Certo. Interface dois fios. Inclusive, no Arduino, eles chamam SPI de TWI, porque o SPI foi criado pela Philips, sabe? Sim. E ela patenteou. Então, se tu quiser ter o SPI no teu micro, tu tem que pagar pra ele, sabe? Entendi. Agora a Philips é da NXP. Mas tu vai ter que pagar pra NXP, né? Porém, se tu não chamar SPI de SPI, tu não precisa pagar. Aí o que o Arduino fez? Chamou SPI de TWI. Chamou o 2C de TWI, perdão. E o SPI ele chama de ICMP, é um coisa assim. Esqueci. Enfim. Eles têm essa algazarra aí de trocar os nomes. Então vamos aqui pro ART. Então, o ART o que é? Comunicação via 2 fios. Você vai ter aqui um pino transmissor, tá vendo? Sim. E um pino receptor. O pino transmissor, ele envia dados para outro pino receptor, tá vendo? Por sua vez, o meu pino receptor, ele recebe dados desse meu pino de transmissor aqui. Então eu vou ter dois dispositivos, D1 e D2, se comunicando por 2 fios, TX e RX, onde o TX transmite e o RX recebe, ok? Todo circuito, cara, que se comunica tem que ter o mesmo ground para não dar problema. Então a gente geralmente tenta ao máximo colocar o mesmo comum, até porque não vai nem funcionar se você não colocar. Tem que ter o mesmo comum. Geralmente eles até mostram o ART assim, ó. RX, assim, ó. RX, TX e o comum aqui que é o ground, ok? Eu botei também um exemplo parecido com esse exemplo. Como é? Eu botei um exemplo igualzinho esse aqui. Eu não entendi, tu pode falar de novo? Eu botei um exemplo igualzinho esse aí, de desenho que você fez. Mas deu pra entender? Eu tô falando muito baixo aí, não quero dizer. Não, eu tô escutando só um bu, assim, eu não tô entendendo as palavras. Deixa eu aumentar aqui. Eu falei que eu fiz um desenho igual que você fez, pô. Ah, entendi. Aquele assim, né? Esse daí eu tô falando esse desenho de baixo aí, no Ah, arte. esse aqui, né? Show. Mas é isso mesmo, você vai. É só isso mesmo. TX se comunica com RX e o TX se comunica com RX, ok? Sim, E o ground é o mesmo. Aí, dessa forma assim, você vai ter algumas topologias. Aí entra o que tu tinha comentado antes, né? Sobre ser monogâmico. sim. Que é o seguinte. Se tu, por exemplo, pega o teu dispositivo 1 e conecta com o 2. Tu conecta o TX daqui no RX aqui. Concorda comigo que apenas o 1 pode enviar pro 2? Vai ser assim. Se o TX só envia e o RX só recebe, então a gente só vai ter uma comunicação desse sentido, né? Com certeza. Se eu fizer ao contrário, colocar o 2 para enviar e o 1 para receber apenas, então eu só tenho uma comunicação de uma mão. Sim. Tá assim, agora tá assim. Isso é o que a gente chama de comunicação simplex. E a comunicação simplex, tu vai ver isso em rede de computadores. Já fez redes? Quando tu for fazer redes de computadores, tu vai ver isso. É comunicação simplex, é o quê? Só existe comunicação em um sentido, ok? Agora tu pode, ó, também, se quiser fazer o jeito que a gente geralmente faz, que é conectar o TX no RX e o RX no TX. Então dessa forma, você consegue mandar dados e receber dados, né?
Sim. Você pode receber esses dados simultaneamente, então tu pode mandar dados e receber dados de maneira simultânea, sabe? Uhum. O hardware que vai tratar isso aí, mas tipo, tu, por exemplo, pode mandar um textão aqui e receber um textão aqui ao mesmo tempo. Se isso acontecer, se isso tiver a possibilidade de isso acontecer, que é o caso do SPI, depende do UART, tu vai ter uma comunicação full duplex. Se tu tiver que esperar terminar de falar para poder escutar, ou vice-versa, aí é half duplex. Ok? Então Entendi. só são dois termos, então só lembra. Half duplex é comunicação de duas mãos, só que não é simultânea. E full duplex é simultâneo. Entendi. Tipo, nunca tem que esperar, mas você Isso. tem vindo de Se, um movimento como se se quer fosse assim. Exatamente, se quer simultâneo, esse aqui tu tem que esperar. Certo, Ok? beleza. Então você quer o out. Então, ó, tem uma coisa importante que eu até esqueci de colocar, que isso aqui foi o meu último slide, não sei, eu esqueci de colocar. Esses aqui que tem imagem copiada foram os últimos. Como é que você vai para sincronizar o T e o R? Porque tu lembra que aqui eu te falei que tem um clock, né, para sincronizar? Sim. Só que se tu olhar pro nosso art, ele não tem clock, né? Ele, ó, Eu tenho visto isso, mas não tão fundo assim, tipo. Mas eu tenho visto isso, que tipo, a sincronização é um problema deles. pois é, o art ele não tem clock. Ele é inclusive, ó, universal, asynchronous, receiver, transmission. Assíncrono, então não tem clock. Então a tua taxa de amostragem não vem do clock. Ela vem de de uma configuraçãozinha que você faz tanto aqui quanto aqui, sabe? Certo? Que é o baud rate. Já ouviu falar do baud rate? Eu fiz muito isso aqui, mas tipo assim, Aqui, ó. eu Baud não rate. fiz isso aqui, que são os números dos dispositivos devem estar configurados na mesma velocidade, bagulho. Só isso que eu não sei. Pronto, tá aí. Baud rate é o quê? É uma espécie de taxa de amostragem que você configura tanto no transmitter quanto no receiver. O que o baud rate especifica? A velocidade de transferência, dada em bps, né, que é bits por segundo. Então, o que acontece? Assim que tu manda lá o bit de start, né? A gente vai já ver. O bit de start seria isso, sabe? Sim. Para ter comunicação, para iniciar a comunicação, você tem que mandar um bit de start. Sim. Quando tu manda o bit de start no pacote, o transmissor manda, o receiver recebe esse bit e verifica. Ah, bit de start. Então ele vai começar a ler os outros bits da comunicação serial, fazendo a amostragem não usando o clock, mas usando esse baud rate, sabe? Sim. Então, ó, o que o baud rate fala? É a velocidade de transferência, né? Então, por exemplo, um baud rate aí de 9600, fica mais fácil fazer no cálculo. É em BPS, né? Baud é em BPS, né? Então, se eu pegar aqui, BP, BPS é bit por segundo. Então 9.600 balde, ou 11.000, 115.200 balde são o quê? Na verdade, bits por segundo. Balde é a mesma coisa que bits por segundo. Então, por exemplo, 9.600 bits por segundo, né? Bit por segundo. Então, é o contrário. É 1 dividido por 9.600. Então, perceba aqui, ó. A cada... Só escrever aqui. Arredondar aqui para 104. A cada 104 microsegundos, ele recebe um novo bit. Caso ele esteja utilizando 9600. Se ele tiver... Deixa eu só escrever aqui embaixo. 104 micro. Se ele estiver usando o outro balde aí de 100, tem vários. Eu coloquei esses dois aqui só para você se atentar. Vou pegar aqui e dividir isso aqui por 1. Então tá aqui, ó. Eu preciso pegar a bateria, senão vai descarregar. Beleza. Pode ir lá, cara. Pode ir lá. Só tava aqui escrevendo aqui o nosso balde, que é de 8 microsegundos. 8.6. 8.7. Tá aqui, ó. Então, se tu utilizar um balde rate de 9600, a cada 104 microsegundos tu vai ler o próximo bit.
Certo, entendi. Se tu utilizar um body rate de 11, 115 mil, tu vai a cada 8.7 microsegundos tu vai ler a próximo bit, ok? Uhum. Então tu consegue perceber que o body rate ele é utilizado é a velocidade de transferência e ao mesmo tempo a velocidade de recepção, né? Sim. Então o receptor e o transmissor tem que estar sincronizado com o mesmo body rate. Tipo assim, no caso, eu não certa velocidade, Como uma é? certa quantidade, tipo assim, não dá pra todo mundo. Cara, perdão, eu não tô escutando, não tô entendendo. Eu vou entrar aqui pelo celular pra ver se eu consigo entender. Então, ela tá muito baixo que eu tô falando, mas Não, dá é pra porque ouvir. eu não tô conseguindo distinguir as palavras, eu só escuto um bom. Peraí, Não sei se é por causa deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar. Tá Não, melhor agora? peraí, só um instantinho. Tá melhor? Só um instantinho, peraí. Deixa eu tirar aqui o áudio. Fala aí. Tá melhor agora? Ah, melhorou. Vai, fala. Tipo assim, o que eu não tô entendendo é assim, nesse intervalo de tempo eu consigo enviar uma mensagem, e nesse mesmo intervalo de tempo é o tempo que demora para receber uma mensagem, não é isso? Vou exemplificar com uma imagem. Ah, beleza. Então vamos só pegar aqui esse. Vamos falar aqui sobre o pacote. Quando a gente fala sobre o pacote, tu vai entender o body rate, ok? Ah, então tranquilo. Então Beleza. só olha aqui pro nosso pacote. Então, como é que funciona o pacote? Que é o quê? Os dados enviados eles têm um certo formato. Primeiro tu envia o bit de início, então o canal lá do dado ele tá em 1, sabe? Certo. Quando tu manda 0 é o bit de início aqui, ó, que significa o quê? Começou a transmissão. Aí os próximos 8 bits, 7 bits, enfim, a quantidade de bits aqui, ó, vai de 5 a 9, mas ela é acordada entre os dois, entre o transmissor e o receptor, sabe? Entendi. É acordada aqui quantos bits aqui. Depois vai se transmitir aqui, por exemplo, 8 bits. E depois vai ter uns bits de paridade aqui para verificar se o dado chegou ok, sabe? Certo. Bit de paridade é o quê? Ele verifica quantos bits existe aqui. Por exemplo, tem 8 bits aqui. Quantos bits são 1? Vamos dizer 4 bits 1, sabe? Certo. Então 4 bits 1, o número 4 é par, né? Sim. Então o bit de paridade fica 1. Se aqui tivessem 3 bits 1, 3 é ímpar, né? Sim. O bit de paridade seria 0. Por que existe isso? Porque se na comunicação tiver um ruído e no envio tiver 4 bits pares e na recepção tiver 3, o bit de paridade vai dar diferente, né? Ah, entendi. Ele tem um procedimento de reenviar o valor, reenviar o pacote. Esse nome disso é análise de redundância. Ok? Esse é o bit de paridade. Se você ficar sabendo, se você ver ele em algum canto, você vai ver, bit de paridade é isso. Ele permite aí a gente ter uma maior segurança na transmissão. Ele é fraquinho, o art é um mais antiguinho, então o bit de paridade é mais fraquinho. E depois tem o bit de parada, que geralmente é 1. Ok? Entendi. Então ele vai. Obviamente você vai estar acordado lá entre eles. Então tá 1 aqui, né? Tá 1, aí ele recebe 0. Opa, comecei a contagem. Aí ele vai contar o quê? 8 bits, né? Então, daqui pra cá ele vai contar 8 bits. Mais esse bit de paridade aqui, se existir. Então, o transmissor e o receptor eles vão acordar se existe. Vamos dizer que existe. Então é 8 bits aqui e 1 bit aqui. Então ele vai receber 9 bits. Depois de 9 bits, né? Aqui vai pra 1. Então é o stop bit aqui. Entendi. E aqui é o start. Ok? Certo. E aí é que vem a questão. Quando ele dá 0, ele começa a transmissão, né? Só que Sim. o receptor, como é que ele vai saber quando ele deve amostrar o próximo valor do dado, né? Para ele saber o próximo período de amostragem, ele usa o baud rate. Porque é o seguinte, o transmissor está transmitindo a uma certa taxa. Se tu não lê na mesma taxa que ele está transmitindo, tu vai perder o dado. Não é? Então ele usa o que? Ele usa o baud rate para sincronizar. Então só apagar aqui. Eu tenho que lembrar de não usar essa Seria burrada. meio que um cronômetro,
né? Basicamente, bem dito. Se você não leu nesse tempo, passou, tipo, não foi mandado nada, ou você perde a mensagem. Isso, exatamente. Vou só apagar aqui. Então, olha aqui, ó. Então, só deixando claro aqui, ó. Mandei o start bit, né? Sim. Start bit. Aí comecei aqui, ó. Mandei o bit menos significativo. Por exemplo, 1. Aí 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mandei o MSB, que é o mais significativo. Então aqui eu já mandei 8 bits, né? Sim. Aqui não tem bit paridade, aqui não tem paridade. Não tem paridade. Então depois de 8 bits, né? Ele já verificou, já tem 8 bits, já acabou aqui a transferência. Então ele vai e bota 1 aqui, né? Não é? Bota 1 e ele é o bit parado, ele volta para idle. Idle é o padrão 1, ok? Entendi. Até aqui tudo bem? Agora, tipo, aí não teve paridade, porque nesse exemplo não tem, ou porque... Porque no exemplo não tem. Ah, beleza. Mas se tivesse paridade, ele ficaria logo depois aqui, ó. Entendi. Nesse caso aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, né? Bits uns. 4 é par. Portanto, aqui ia ter 1. E aqui ia ter o bit parada e ia ficar em idle. Ok? Aí na transmissão. Aí depois ele ia verificar. O que acontece? Ele recebe aqui. Quem preenche esse valor aqui é o transmissor. Ele coloca aqui, é par, então coloca, né? Sim. Coloca 1. Aí a pessoa que está recebendo, o que ela faz? Pega isso aqui, gera a paridade dele e compara com isso aqui. Para verificar se chegou legal. Ok? Por que não é tão bom assim? Porque imagina só. A paridade existe para verificar ruído, né? Se existe ruído ou não. Só que imagina, o ruído ele também pode alterar o valor da paridade, né? Ele tanto pode alterar um bit aqui como pode alterar um bit aqui. Não é? Sim. Então vamos dizer que ele, por exemplo, ele altere aqui um 0 para 1, então a paridade muda, né? Só que ele também altere aqui de 0 para 1, então aqui vai permanecer igual, ele não vai verificar erro. Não é? A paridade não é tão legal. E outra coisa também. Se no pacote aqui de dados, né, no data frame, que são esses bits de dados de verdade. Porque isso aqui é controle, isso aqui é controle, isso aqui é controle, isso aqui que é dado. Se aqui mudar 2 bits, a paridade não muda. É isso que eu tava pensando aqui também. Pois já. é. Então, Depois, se for o caso de mudar 2. pois é, a paridade, cara, a paridade é um recurso barato e simples de verificar. E, enfim, é por isso. Sim. Então, só fazer aqui o exemplo do baud rate que eu te falei. Opa. Aqui. Então, como é que acontece? Você vai ter o clock aqui. Deixa eu botar um clock aqui. Clock não, você não tem clock. Você vai ter o baud rate. Então, começou aqui a transmissão, né? Pronto, tá aqui o bit de start. O que acontece? Daqui pra frente, o que ele vai fazer? Ó? O vermelho. O que quer dizer aqui? Ó? Daqui pra frente, a cada... Vamos dizer que a gente tá usando 9.600 bps. Certo. Então é 140, 104. Então a cada 104 microsegundos amostre um novo valor, sabe? Tranquilo. Então, ó, ele tem aqui, ó. Ele tem 104 microsegundos para mostrar o valor. Ele dá aqui um pulso, ó, e amostra. Mostrou 1, né? Depois desses 104 aqui, ó, ele amostra de novo, né? Sim. E fica nessa. Fez isso 8 vezes, parou. Mandou aqui o bit de stop, recebeu o bit de stop e ficou em idle, beleza? Então ele usa esse BPS na hora de enviar e aqui na hora de receber. Perceba aqui que ele tem tipo uma faixa aqui pra ele, de aceitação, né, para ele receber. Também tem um negócio de tipo assim, se o receptor tiver tipo um baud rate 10% maior, 10% menor que o transmissor, ainda tá valendo. Maior que isso é inaceitável. Beleza? Tranquilo. Então voltando aqui pro baud rate. Entendeu como é que funciona?
Então, ele é tipo como se fosse um cronômetrozinho mesmo, Sim, né? exatamente. Ele perceba aqui, eu até coloquei aqui, a leitura ocorre na frequência do body rate. É como se o body rate ele fosse um clock virtual. Não sei se eu posso chamar assim. Sim, Ele entendi. dita, ele dita a velocidade de frequência, a velocidade da transferência. Beleza? Então vamos aqui. E o USART, né, para finalizar, o USART ele é um UART com clock. O que é o USART? Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Ele tem um clockzinho aqui, ó. Então, o que muda? Fica um pouquinho mais caro, mas a transmissão fica muito mais rápida. Por que vai ficar mais rápida? Tu não vai ter mais um valor acordado entre os dois para um valor específico para sincronizar. Aquele valor Sim. ele é grande, né, para tu ter aquela folga, né? Aqui não, tu vai ter um clock para sincronizar, então ele vai ser muito mais rápido. Tem um clock para sincronizar e vai ser mais rápido. E o USART tem um modo de operar sem o clock também. Por isso que muitos micros vêm com o USART, porque o USART tanto é o ART como é o USART. Ok? Certo. Show. Então, o USART ficou claro? Tranquilo. Beleza, o USART, se entender o ART, entender o USART. O USART é só uma porra do clock, né? Só uma variaçãozinha, né? Isso. É uma aplicação que eu te falei, é o HC006, que ele funciona ó, com base em UART, tá vendo? Sim, Então, tô vendo. ele é um módulo de Bluetooth que ele funciona com base no UART. Então, para você utilizar ele, você faz comunicação usando o UART. Beleza? Beleza. Então, vamos lá para o próximo, I2C. I2C é legal. I2C significa Inter-Integrated Circuit, que é circuito integrado, né? Sim. Entregado. Esse 2 aqui é por causa que esse I se repete, né? Então tem Uhum. I2C, I2C, IIC, TWI, que é o caso lá do Arduino. Tem vários nomes. Entendi. Então ele segue a arquitetura mestre-escravo. Tu tem um mestre, que geralmente é o MCU. Tu tem um escravo, que pode ser outro MCU, pode ser um dispositivo, pode ser um sensor. E eles vão se comunicar com dois pinos, né? SDA, que é onde vai o dado, e o SCL, que é onde vai o clock, ok? Sim. Então ele é uma. Com base nisso é Two-Wire Interface. Obviamente são os periféricos I2C eles também tem outros dois fios, né? Que é o alimentação e o ground. Mas enfim, todos eles vão ter isso aí. Então a gente só leva em Certo. consideração o SDA e o SCL, que é onde vai os dados mesmo. O SCL ele vem um clock para sincronizar o SDA de maneira semelhante o ART fazia com o body Deu uma rate. travada aí na sua tela, deu uma travada. Quer que eu repita? Ficou um pouquinho mudo. Tipo, se você falou alguma coisa, eu não ouvi, Não, velho. eu tô só dizendo que o SCL ele é usado para quê? Para sincronizar a transmissão de dados pelo que é feita pelo SDA. Escutou? Ixi, caiu. Eu acho que eu tinha caído. Agora foi que caiu mesmo, Eu velho. tinha Já até caído. mandei uma mensagem no WhatsApp. Cara, tu foi ligeiro, hein? Eu já vi isso aqui. Mas só vou repetir novamente. No SDA Tá, vai os beleza. dados. E pra tu amostrar esses dados, pra tu sincronizar quem tá mandando com quem tá recebendo, tu usa o clock. Ok? Sim, sim. Ficou claro aqui? Tranquilo, isso aí, tranquilo. Foi no ART a gente usava body rate. No USART, ao invés de body rate, você usa um clock. Eu Que eu coloco. acabei nem falando, mas o clock ele vem nessa direção aqui, ó. Uma pessoa recebe, uma pessoa emite, né? E esse clock ele vai ser igual pros dois. Certo. E aqui no I2C não é diferente. Ixi. Você vai ter aqui. Você vai ter aqui um SL, ó. Um clock gerado pelo mestre.
Só que o mestre ele pode mandar dados como também pode recebê-los. Ok? Entendi. Tranquilo. Só ver aqui se ainda tá gravando. Não sei se eu poderia parar. Tá gravando, show. Então, I2C tá ok aqui? Sim, tá tranquilo. Perfeito. Então, você pode ter múltiplos escravos. Então, aqui é a ideia do barramento que eu tava te dizendo. Você vai ter que um fio, ó. 2 fios, na verdade. Que esses fios, eles são aproveitados, tá vendo? Por vários dispositivos. Sim. Então, essa é a ideia de barramento. É você ter um fio que tá passando alguma tensão, tá passando corrente, tá passando informações. E tu se coloca lá no meio pra tu ter acesso àqueles dados, sabe? Entendi. O SDA tá conectado aqui, como também tá conectado aqui, como tá conectado aqui. Então você pode ter múltiplos escravos conectados nesse barramento. Então eles estão conectados aqui no mesmo fio, ó. Tá vendo? Conectando SDA, a SDA e SL, SL. Onde o mestre que tá gerando aqui o clock. Ok? E como é que ele determina com qual ele está se comunicando? É o que a gente vai ver acho que no próximo. Sim, no próximo. Desculpa. Então, cada escravo... É o seguinte, você vai ter, se eu não me engano, cara... Enfim, isso aí eu falo depois. Cada escravo, cada dispositivo I2C tem um endereço, sabe? Você vai ter um espaço de endereçamento do protocolo e cada dispositivo, quando ele é fabricado, a ele é fornecido um endereço. Então, por exemplo, o LCD 16x2, ele tem um conversor I2C que, se eu não me engano, é 0x37, 3F. Então, se tu for usar o I2C do LCD, toda vez que tu usar ele vai ter esse endereço. Ok? Então, todo dispositivo I2C escravo, ele tem um endereço. Esse endereço é usado para quê? Para você se comunicar com ele. Se eu não me engano, vai de 0x30 a 0x7f. Não lembro, mas acho que é. Então, você vai ter endereços nesse intervalo, exatamente. Ok? Certo. Não sei se é 7F, é 7,9. Vale. Cagou foi tudo aqui, bicho. Eu sei que essa esfera eu vou formatar esse PC aqui. Vai ser bom demais. Pronto. Enfim. Então eu coloquei aqui os escravos, ó. Os escravos, por exemplo, esse aqui vai ter um endereço 0x20, esse aqui 0x35, esse aqui 51, tá vendo? Certo. O que você tem que notar? Não pode ter outro 0x20 nesse barramento. Sim, Quando você tem uma comunicação com esse barramento desse, só pode ter um endereço de cada. Ok? Faz sentido. Show. Então, por quê? Porque o mestre ele tem que saber o endereço para se comunicar. Se tiver dois, como é que ele vai saber qual dos dois ele está se comunicando, se tem o mesmo endereço? Então, o endereço aí, ó, é para você conseguir... já responde metade da tua pergunta. A tua pergunta é perguntar o quê? Como eu vou saber com quem eu vou me comunicar, né? Metade da pergunta. Você tem que saber o endereço. Ok? E o dispositivo tem um endereço e ele tem o que? Registradores de controle. Cada registrador, como por exemplo, eu peguei aqui o caso desse aqui, ó. Cada registrador tem um endereço e esse endereço você usa para acessar aquele registrador e você pode escrever ou ler nele. Entendi. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo. Então, só... Show. Então vamos aqui. Até aqui tudo bem, né? Sim. Então, obviamente, né? Uma hora ou outra você vai ter que usar um desses dispositivos. Então como é que você faz? Vamos chamar aqui o mestre, né? O mestre, ele, por exemplo, quer se comunicar com esse dispositivo aqui. Então ele manda o quê? Manda o endereço dele no barramento. Então tá aqui o SL, né? SL truando aqui. Aí ele manda aqui, poxa, mandei aqui no barramento SDA, que é de dados, mandei o valor 0x35. Então esse valor vai vir pra cá e ele vai dizer: você tem esse endereço? Não tenho.
vem pra cá. Você tem esse endereço aqui? Não tem. Vem pra cá. Tá vendo que é broadcast? Todo mundo recebe? Entendi. Vem pra cá e pergunta: você tem esse endereço? Tenho. Então o que ele fala? Ele manda um sinal de volta chamado um sinal de ACK. Acknowledge. Que é o quê? Eu reconheço e eu sou essa pessoa. Ok? Sim. Então você manda o endereço daquele escravo e você recebe o quê? Um sinal de acknowledge para dizer: sou eu mesmo, posso começar a transferência. Então o primeiro passo é o quê? Selecionar o escravo. Você manda o endereço do escravo, ok? Segundo passo é o quê? Tu selecionar o registrador. Então tu vai mandar um endereço, ele vai selecionar, mandar um ACK. Depois tu manda o quê? O endereço do registrador. Ele vai verificar se tem aquele registrador. Se tiver, ele manda um ACK. E depois é que tu faz, manda o valor a escrever naquele registrador. Então quando tu manda aqui, ó, 0x30, o que ele vai dizer? Nesse periférico, nesse endereço desse periférico, escreva o quê? 0x30. Ok? Entendi. Então, é assim que se escreve em registrador. Você manda em registrador do dispositivo. Porque nos registradores do nosso MCU, a gente tinha mapeado em memória, né? Sim. Então é só fazer um ponteiro. Aqui não, você vai ter um espaço de endereçamento, só que aqui, ó. Então, para acessar ele, tu tem que vir por aqui, ó. Então, tu vai mandar o endereço do periférico, o endereço do registrador e o valor a ser guardado nele. Show? Entendi, certo. E para ler, de maneira semelhante. Você manda o endereço do escravo, o endereço do registrador e você vai obter o quê? O valor o valor lá do registrador, ok? E obviamente, para você conseguir ler ou escrever, você tem que falar se é a operação de leitura ou escrita. Então, quando você depois que você manda aqui acabei esquecendo de colocar. Aí quando você manda o periférico aqui, você manda um valor ou 1 ou 0. Se for 1 é o que é escrita. E se for 0 é escrita e se for 1 é leitura. OK? Sim. Então você fala se você quer ler ou se você quer escrever. Show? Entendi. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Então, só lembra disso. Escrita, tu manda o valor o endereço do periférico. Não. O endereço do escravo, o endereço do registrador e tu manda o valor que tu quer escrever. Se tu quer ler, tu manda o valor do escravo, o endereço do escravo, o periférico, perdão, o endereço do registrador dele e se tu mandar o valor de leitura, né, tu vai receber o valor. Show? Tá aqui tudo bem? Tranquilo. Certeza? Absoluto. Não morra de sono. Então tá aqui a mensagem, ó. Tá aqui a mensagem. Então, por padrão, né, nosso SDA, ele tá em idle, né, tá em 1. Sim. Tá em idle. Então você. Aí o clock tá lá truando. Então quando o clock tá. Antes do clock baixar, ó, de nível. Se antes dele baixar de nível tu der um nível baixo no SDA, tu vai começar a transferência. Ok? Entendi. Então a condição de início aqui, ó. Cadê? A condição de início ela se dá por uma combinação do SDA e do SL. Se o SDA começar antes do clock, for para 0 antes do clock, então tem uma condição de início, começou a transferência, sabe? Entendi, certo. E a condição de parada aqui no final, ó, é o que? Se antes do SCL for pro nível 1, o teu SDA for pro nível 1. Ok? Perceba que ele foi antes aqui, né? Entendi. Aqui foi antes pro nível 0, aqui foi antes pro nível 1. Então, start é isso. Start, SDA foi pro nível 0 antes do SL. E stop, o SDA foi pro nível 1 antes do SL. Enfim, só lembrar do idle. O idle é 1. É isso aqui, tipo de curiosidade mesmo. Então tu manda aqui, ó, condição de início. Manda o endereço do teu periférico, ok? E manda junto, ó, se tu quer ler ou escrever. Se for 0, tu vai escrever, e se for 1, tu vai ler. Vai ter aquele processado do broadcast, algum vai ver se conhece, se reconhece o endereço. Se houver um periférico com aquele endereço, tu vai receber um ACK. O que é um ACK? É um acknowledge, retornando se ele é retornado se tiver ok?
Depois vai mandar o que aqui, ó? O valor do registrador, vai receber um ACK. O valor que tu vai ler lá, escrever lá, e depois recebe um ACK e acaba, ok? Certo. Se tu quiser ler, tu vai mandar o endereço periférico, vai mandar um aqui, vai mandar o endereço aqui, e aqui tu vai receber, tu não vai mandar, ok? Entendi. O legal do I2C é o ACK. O que é o legal disso aqui? É que tu pode verificar se o dispositivo está conectado. Entendi, você tá fazendo correto, né? Isso é bom, sabe por quê? Porque num dispositivo embarcado, dificilmente você consegue fazer verificação de erro. Então o I2C te permite dizer, se alguém se quebrou, se alguém se conectou, se queimou, tem como eu saber. Entendi. Pro meu do ACK. Mas tipo assim, você mostrando essa foto aí, no começo, quando eu tinha visto essa foto também, quando eu estava pesquisando. Só que eu tinha a impressão que isso tudo era uma palavra, tipo, uma palavra só, tipo. Mas aí não é uma palavra só, tipo, você começa no start e tipo, você tem um set, o endereço, headline, tipo, esse ACK ele já seria uma resposta, então ele não foi mandado igual quando o outro aconteceu, né? Ou eu tô viajando Não, aqui na você tem maionese. razão. Por exemplo, vamos voltar lá no I2, no Art. No Art, se tu... Porra, legal, viu? Obrigado. Fechou. Que merda. Eu disse obrigado pro próprio aplicativo. Serial. Ih, rapaz, eu nem salvei, ó. Depois eu vou retirar essas edições aí. Enfim, o que eu tava dizendo é, né? Lá no o Art, ó. Se tu vê, eu chamei de pacote. Por que é pacote? Porque ele pega isso aqui, ó. Ele empacota e manda. Então ele já manda tudo de uma vez. Certo. Entendi. Perceba que aqui eu chamei de mensagem, ó. Por que mensagem? Porque tu manda esse, depois tu manda esse, depois tu manda esse, parou, recebe esse, manda esse, parou, recebe esse, manda esse, parou, depois manda esse. Então tu tem É um processo, tu né? tem uma comunicação, literalmente, uma mensagem. Tu manda, recebe, manda, recebe, manda, recebe. Entendi. É tipo eu contigo aqui. Falo e pergunto, ok? Aí tu diz, ok. Aí eu falo de novo. Aí tu, ok, ok. Então fica nessa. Entendi. Tipo, Ok. são vários processos, são vários passos aí que são Isso. feitos, né? Não é Exatamente. uma coisa assim junta. Sim. Ok? Entendi. Foi bom ter perguntado, então. Foi sim. Tem, eu não sei se... Tá aqui, cara. Acho que não lembro de que tava. Não sei se era aqui. Tinha um passo a passo legal. SPI... Não. I2C Protocol. Acho que é esse Circuit Basics aqui. Ele dá os passos bem direitinho. Você pode olhar. Essa imagem aqui, ela tá em todo canto. Ela é muito boa. Ela resume direitinho. Tá aqui, pronto. Então o primeiro passo aqui, ó. É o mesh, né? Ele vai tá lá high, né? O SDA. Sim. Aí ele bota em low. Então aqui ele... Acho que tá trocado aqui. Enfim. Tá em high, vai pra low. Aí ele vai mandar o endereço, ó. Todo mundo recebe. Ele manda o endereço junto com o bit de leitura e escrita, tá vendo? Sim. Todo mundo recebe. Só que, ó, só o Slave 3 tem aquele endereço. Então só ele manda um ACK. Outro motivo de você só poder ter um slave com aquele mesmo endereço. Porque se tu tiver dois slaves, tu ia receber dois ACK. Ia ser complicado. E tu não ia saber pra quem enviar. Aí ia ficar complicado. Aí, ó, cada um compara. Esse aqui vai ver que tá ok. Aí ele manda o ACK. Então ele vai botar um pool aqui no SDA, né? Vai botar, ó, tá vendo aqui? Fica 0. Se o ACK dele é só isso aqui. Depois, ó, ele vai mandar aqui o data frame, ó, que só ele recebe o data frame, tá vendo? Sim. Perceba que a primeira parte da mensagem, que é mandar o endereço, todo mundo recebe. Só que o data frame, só ele recebe. Porque depois já foi detectado, né? Isso. Qual o endereço, né? Ele manda aqui o ACK, ó. Depois ele recebe aqui mais
Mas no caso aqui ele... Ah, sim, é aquele que ele faz por... Porque são dois data frames, né? É o endereço, o registrador e o valor que você quer escrever. Ou o endereço e o valor que você vai receber. Aqui ele faz tudo de uma Sim. vez. E aqui é só o valor de final. Ok? Eu acho que é porque ele botou barrado aqui, porque é pra ser de 1 para 0. Enfim. Ah, sim, acho que é por causa que ele tá da direita pra esquerda. E eu tô vendo da esquerda pra direita. Enfim. Ah, entendi. Aí tá aqui o pool, ó. Não sei se você pensou no pool. Você teve alguma dúvida sobre o pool? Não, entendi, pô. Ele serve meio que pra, tipo, é o meu estado inicial, pô, tá ligado? Exatamente. Exatamente. O bus de dados, quando ele vai para zero, aqui seria o começo da mensagem. Mas Exatamente. se não for para zero, ele fica em um, tipo, e tá tudo inalterado, como se fosse. Tipo, você não tem nenhum procedimento porque ele tá em um, tá tudo em um, entendeu? Exatamente. Então o pool, eu nem consegui escrever ali, mas o pool ele é justamente isso. Ele estabelece, como você mesmo falou, um aqui e um aqui. Aí quando vai pra zero é porque começou a comunicação. Então falou muito bem. Mas o clock ele fica em um também, ele não fica variando não. Não, é porque o clock ele fica em 1. Se tu vê lá o pool, ó. Deixa eu só voltar lá, não sei se ele fala. Aqui. Tá aqui, ó. O clock ele tá zerado, sabe? Então aqui, ó. Perceba. Não sei se tu se lembra lá da condição de início. O teu clock ele tá assim, ó. Tá 1. O teu clock tá 1 e teu SDA tá 1, sabe? Tá aí, ó, SDA. Aí o teu SDA vai pra 1, né? Sim. Quando o teu SDA vai pra 1, o teu SL tá em 0, tá em 1, né? Perdão, aqui tá em 1, foi pra 0. Vai pra zero. Aí ele vai pra 0 depois, ó. Depois, tá vendo? Sim. Então configura o que? A condição de parada, de início. Ah, tipo, ele só começa o clock a variar depois que o SDA vai pra zero. Isso. Né? Tipo, até então ele também fica no mesmo sistema de pull-ups, né? Exatamente. Aí depois, de maneira análoga, se o SDA vai pra 1, depois toda a putaria acontecer, porque ele tem o sincronizador lá de comunicação, então ele sabe quando acabou. Quando já tá acho que no stop condition. Porque ele sabe o tamanho disso, ele sabe o tamanho disso, o disso, disso e disso. Então quando ele chega aqui ele já sabe, né? Sim. Então quando o SDA vai pra 1, o SCL também vai pra 1 e isso fica assim, em idle. Ok? Até aqui tudo bem? Faz sentido. Faz sentido. Muito tranquilo. Tudo bem? Tranquilo. Show de bola. Tá ouvindo o que eu tô dizendo? Tô sim. Macho, mas que eu não acredito nisso, velho. É porque eu fico falando baixo, porque tá um pouco tarde aqui, tá ligado já? De boa. Mas a gente já tá inclusive finalizando. Sim, de boa. Mas eu já acho até bom porque é pra deixar de bugar esse negócio. Ó, a gente tá bem aqui. Nossa, só falta isso aqui. Tá aqui. Eu só queria dizer porque às vezes a pessoa fica, sei lá, se tá achando que eu tô com sono, mas. Sim, sim. É porque Não, mas se você tiver normal, mano. Não, tô não, tô. De boa. Tranquilo, tô bem. Tá aqui, ó. Chazinho aqui. Chazinho. Pô, beber uma bebida quente, eu fico sem sono. Tá aqui, ó. Então esse aqui é o nosso I2C que a gente vai usar no projeto. Ele é o que? Ele é um conversor AD IDA com a resolução de 8 bits que a gente pode configurar usando I2C, ok? Esse é aquele sensor de luminosidade, né? Isso. Entendi. Ele é na verdade esse dispositivo aqui, ele é um conversor AD IDA com uns sensores em cima. Então tu pode ler aquele sensor a partir do I2C. Tu usa o I2C, lê o AD e o AD por sua vez ele converte o valor lá do LDR, que é o sensor de luminosidade. Tranquilo. Então é essa novela mesmo, né? O LDR lido pelo ADC, que por sua vez é lido pelo I2C, que por sua vez é lido pelo MCU. Isso tudo porque a placa não tem a porra de um ADC interno. Só te mostrar aqui. Vou mostrar aqui quais são as cenas dos próximos capítulos. Aqui é nosso ADCzinho. Quero uma foto dele.
Aqui, ó. Então tem aqui o LDR, tá vendo? Sim. Aqui eu não sei o que é, não sei se é um fototransistor isso aqui. Aqui tem o VCC, o GND, o SDA que é de dados, o SCL, né? Sim. Tem aqui o nosso PCF, é só isso aqui, tá vendo? Sim. Esse aqui que é o conversor AD. Então perceba, isso aqui tá fora do conversor AD, isso aqui é por causa da plaquinha. Tem um potenciômetro para ajustar. E aqui, ó, porque assim, você pode utilizar o conversor AD usando I2C ou usando esses valores aqui, ó. Porque se tu plugar aqui os... Por exemplo, a Alt ele pega isso aqui, né, e converte em... Ele pega o analógico e converte em digital, o digital converte em analógico. E tu consegue acessar direto aqui. Aí tu escolhe se tu quer acessar direto ou se tu quer usar I2C. Saca? Ó, a IN, por exemplo, a IN... Isso aqui pega o quê? Pega o analógico, né? E converte em digital. Ou a Alt pega digital e converte em analógico. Tem o ADC e o DAC. Deixa eu ver o que mais. Paralisado aí. O quê? Deu um lagzinho, mas já passou. Aí tá aqui o nosso ADC, ó. Então tu vai ter aqui alguns endereços. Esse aqui é do... Esse aqui eu acho que é do DAC. Esse aqui é do DAC. Esse aqui é... Figura 4. Esse aqui é do ADC. Então aqui tá um registrador, ó. Esse aqui é um dos registradores do dispositivo. Tu vai mandar aí o endereço dele e o valor que vai ser escrito, sabe? A gente consegue configurar ele aí usando esses registradores. Esse aqui é diferenciado, sabe? O endereço dos registradores aqui, ó, tem uma parte fixa e uma parte programável. Aí essa parte programável, tu usa esse A0, esse A1 e esse A2. Eu vou depois olhar como é que faz. Mas enfim, é bem legal. Tem esse registrador aqui também, ó. Que é do DAC, esse aqui. Tem um do ADC lá em cima, tem um do DAC aqui embaixo. Tem esse aqui também, ó. Tu manda o endereço. Aí ele manda aqui os bytes lidos. É bem massa. Vamos brincar com isso aqui depois. E tá aqui como ele é 8 bits, né? Então a resolução dele é até 255. Então ele é bem fraquinho, bem bosta mesmo, mas enfim. Vamos lá pro próximo, então. Então, show? Depois, a gente vai ver isso aí depois. Eu só tô curioso como é que a gente vai testar essa porra no simulador. Macho. Se é uma sensão de luminosidade, o simulador, como é que vai variar? Macho, a luminosidade? eu acho que se tu clicar em cima ele varia. Ah, entendi. Mas tu já abriu pra ver? Macho, eu tinha aberto mais cedo. Tá me escutando? Alô? Bacana agora. Tu tinha me escutado? É que eu acho que... Agora destravou. Ó, tem tipo um negocinho azul em cima. Ah, entendi. Eu acho que se você clicar em cima ele... Opa! Ah, rapaz. Olha só. Então você pode... Tu lembra que eu te falei que tinha aquele A0, aquele A1 e A2, ó? Que ele falou lá em cima, peraí. Depois eu vou ver como é que esses bichos funcionam direito. Aqui, ó. A0, A1 e A2. Aí tu pode ajustar aqui, A0, A1 e A2. Isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui é soldado geralmente, mas como aqui não tem solda, o padrão é 0. É assim, tudo zerado. Aí tu manda aqui, ó. Isso aqui a gente não vai usar. Não, isso aqui vem do... Isso aqui vem do... É aqui que a gente vai colocar os valores aqui do nosso LDR, sabe? Você tá me escutando? Agora travou. Travou, é. Uma mensagem aqui no WhatsApp, travou de novo. A gente tá foda. Pois é, o que eu tava dizendo é o seguinte. Eu acho que é a gente que vai inserir os valores aqui do ADC. Entendi. Acho que a gente vai inserir aqui, ó. Porque eu te falei, né, que ele pega o AIN e converte em digital. Então ele pega aqui o AIN e converte em digital. Assim como tem o AOUT, que é pro DAC. Então, show.
Vamos pro SPI? Vamos nessa. Tá aqui, ó, SPI. Não tem... Tem alguns projetos lá da SPI. Se alguma hora tu me cortar, tu me avisa. Beleza. Se alguma hora o áudio travar, né? Então lá tem uns projetos da SPI. Eu acho a SPI mais complicado, né? Acho que é por falta de experiência. Eu geralmente uso muito 2C, é porque eu não tenho dispositivo SPI, eu tenho só um e eu raramente uso ele. É porque a maioria é I2C, cara. A gente vai já ver as aplicações, tu vai ver o porquê de eu só ter I2C aqui em casa. Então como é, ó. SPI significa o quê? Serial Peripheral Interface. Tá? Interface serial de periféricos. Você vai ter também meshes escravos, ó. Você vai ter o que? Não vai ter mais um TWI. Você vai ter um Forward Interface. Você tem 4 fios ao invés de 3. Ok? Entendi. Você vai ter o que? Você vai ter o MOS, o MIS, o SLK, o CS dos dois lados. Então vamos aí comentar sobre eles. Então, primeiro é o MOS. Perceba que o MOS, ó, ele vem do mestre e vai pro escravo, tá vendo? Sim. Por quê? Porque ele é o master out, slave in. Slave in, ou seja, o mestre que manda dados pro escravo, ele vai mandar por esse periférico, por esse pino. Sim. Já o MISO é o que? Master in, ó. Master in, slave out. Então, quando o escravo quer mandar dados, ele manda pelo MISO. SLK é onde vai o clock serial, que é para sincronização, e o CS é o chip select. Então, quando tiver um barramento com porrada de periférico, porrada de escravo, tu usa o chip select para tu escolher qual que tu vai enviar o dado, sabe? Entendi. Aí perceba uma coisa interessante. Lá no I2C, deixa eu voltar aqui no I2C. Tu tá percebendo que no I2C aqui, quando eu vou ler, eu leio pelo SDA, né? E quando eu vou escrever, eu escrevo pelo SDA. Então tu tá vendo que eu consigo ter uma comunicação de duas vias, só que não ao mesmo tempo? Sim. É half duplex, né? Sim. Half duplex. Porque a minha comunicação ela é de duas vias, só que ou você fala ou você escuta. É tipo aquela história, quando um burro fala, os outros murcham as orelhas. Aqui, ó, não. Tu tem como mandar e escutar ao mesmo tempo, porque são dois fios diferentes. Entendi. Você não tem um canal compartilhado, você tem canais independentes. Então aqui você tem o full duplex. Ok? O CS ele é barrado. O que diz por barrado? Quer dizer que ele tá por padrão em 1. Quando tu bota 1 lá, ele vai pra 0. Entendi. Então CS sem o barrado Antes seria do outro, né? Que tava Hã? parecido com aquele outro lá, né? Tipo, Sim, por exatamente. exemplo, anterior. Exatamente. Então, você pode ver esse nome como SS, que é Slave Select, ou CS, que é Chip Select. Tudo bem? Certo? Então, aqui, ficou claro? Sim. Show. Então, interface de 4 pinos. Vamos ver como é que funciona o Chip Select. Então, imaginei que tu tem 3 escravos. Como é que a gente fazia lá no SPI, né? Perdão, no I2C. Tu mandava no SDA o endereço. Depois tu mandava quem? Se tu ia escrever ou ler. Depois o data frame 1, o data frame 2, não era? Sim. Aqui o que tu faz? Se tu quiser, por exemplo, escrever aqui, ó. Tu faz o quê? Tu deixa 0 aqui e 0 aqui e tu bota 1 aqui, né? Ah, entendi. Então, tem uma porta pra cada, exatamente. pra cada coisa. Exatamente. Tu não vai precisar mais ficar mandando endereço até um escutar. Por isso que é mais rápido. Porque tu não tem mais aquela espera. Então aqui, ó. Tem 0 aqui, né? Ele é barrado, então tem 1, né? Aqui também tem 1. E aqui, 1 barrado fica 0. Então, ó. 0. Aí o que ele escuta? Porra, sou eu. Então eu vou começar a compartilhar dados contigo por aqui, ó. Ok? Agora, esse método, ele não seria um pouco ineficaz para muitos escravos, não? Tipo, porque eu teria que ter uma porta sempre para cada escravo. Né? Contanto que você tem a porta, é eficaz, né? Ah, entendi. Então você leva em conta isso.
Geralmente tem um valor limite. O SPI diz que é infinito, só que sempre tem um limite. Mas é maior do que o I2C, porque o I2C você tem um limite bem pequeno. Aqui, porque o SPI tá limitado ao número de endereços, sabe? E aqui tá limitado ao número de pinos aqui, né, no CS. Então vamos lá. Então, por exemplo, outro exemplo, né? Se eu quero escolher o padrão, obviamente é 1, porque por padrão eles ficam 0. O sinal fica nível 1. Aí se eu quero escolher o 2 aqui, ó. O que eu faço? Eu mando 1 aqui no 2, né? Sim. O 2 vai para 0. E ele vai pensar, poxa, teve a conversão aqui de 1 para 0, então sou eu. Sim. Então seleciono escravo 2 e eles vão conseguir conversar por aqui, ó. Pelo MISO e pelo MOSE. Perceba que o MISO e o MOSE e o SCK eles são barramentos. Só que o SC1 ele não é barramento, ele é fio ponta a ponta. Entendi. Então você vai ter o quê? Barramento, 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 ponta a ponta. Ok? Então de novo, Entendi. você se comunica pelo MOSE, pelo MISO, tem a sincronização pelo SLK e tem o chip select para você ver com quem você vai falar, sabe? Obviamente você não pode botar um em um aqui ao mesmo tempo. Vamos pro próximo. Faz sentido. Tá aqui, botei aqui umas comparações. I2C versus SPI, o confronto final. Então, I2C é half duplex, né, que a gente já comentou, SPI é full duplex. Por que I2C é half duplex? Porque tem um canal de comunicação para as duas mãos, né? Sim. SPI é full duplex porque você tem dois canais, então é independente. O I2C ele precisa de um resistor de pull-up, como a gente viu. O SPI não precisa, eu fico confundindo, falei sem querer. É que a I2C precisa, SPI não precisa. O I2C ele é bem mais lento, porque como ele tem aquela parada lá de tem um alto processo de sincronização, no máximo ele funciona a 4 MHz. Já o SPI no máximo ele funciona a 50 MHz. O I2C, como ele tem menos fios, né? Ele tem menor capacitância parasita, portanto, ele funciona a maiores distâncias. Já o SPI funciona a menores distâncias. Quanto mais fios em paralelo, menor a distância. Por isso que aquele cabo paralelo lá de 40 pinos, ele era curtíssimo, porque aumentasse um pouquinho, ele dava problema por causa da capacitância. Entendi. Uma coisa legal do I2C é que você pode ter múltiplos mestres. No SPI você só pode ter um único mestre, se comunicando ponto a ponto com o dispositivo. Ok? Você pode até pensar, poxa, mas quando é que eu vou precisar de múltiplos mestres? Se você tem, por exemplo, um OLED aqui, um LCD, e tu tem 4 micros, tu pode botar os 4 micros para se comunicar com o OLED, com o LCD, né? Para fazer log de coisas. Tipo, ficar escrevendo. Os 4 escrevem nele ao mesmo tempo. Você pode fazer isso aí, é legal. Você tem múltiplos mestres e apenas um escravo. Ou você pode ter múltiplos dispositivos e múltiplos mestres. Ok? O SPI não, só tem um mestre, que é o MCU. Show? No caso, é MCU. E tá aqui alguns casos de uso que eu coloquei, porque pensei que você talvez estivesse interessado. Então, I2C, ó, é legal quando tu quer conectar múltiplos dispositivos a um controlador só. Dispositivos simples, né? Tipo, que não precisam de altas transferências, como sensores, memórias EPROMs, que são memórias grandes que você coloca coisas que você dificilmente vai ler, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, uma imagem. Uma imagem, tu lê uma vezinha, outra vezinha ali, então tu bota na EPROM. Então não precisa ser alta transferência. Assim. E RTC, né? Porque RTC você vê tipo assim de 500 em 500 milissegundos, etc. Ok? Certo. Então a I2C é para você conectar uma porrada de dispositivo a um controlador só. Já o SPI, geralmente a gente utiliza com menos dispositivos, é para dispositivo de alta taxa de transferência. Por exemplo, OLED. O OLED é legal com o SPI, porque o OLED você
fica escrevendo ele freneticamente. E no SPI e no I2C você tem que ter aquela demora, né? Lembra da Sim. demora que você tem que esperar? Sim, porque tem que ir, tem que validar, e vai e Isso, volta. exatamente. No SPI não. É na tora. Então por isso que o OLED é bem melhor. Dispositivo de altas frequências é melhor com SPI. Tem como usar o LED com I2C, inclusive eu tenho até um aqui. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Sim. Ele é I2C. Geralmente dispositivo I2C, tu pode soldar eles, tu pode refazer a solda pra eles virar SPI. Esse aqui é um caso desse, que ele é I2C, mas se você reconfigurar a solda dele, ele vira SPI. Outro exemplo de dispositivo de alta frequência. Memória flash. Porque a memória EPROM, tu bota coisinhas que tu não vai usar nunca, sabe? Coisas que assim, raramente tu vai usar, que ocupam muito espaço. Memória flash tu tá sempre acessando. Então se tu precisa de uma memória flash grande, tu tem que ter alta taxa de transferência e tu bota no SPI. E ADC e DAC, que são dispositivos que você precisa de muita rapidez. Porque, lembra, o ADC, ó, só fazer um cálculo pra tu ver aqui. Um ADC rodando a, por exemplo, 20 MHz, não, vou botar aqui 16 MHz. Vamos dizer que ele leva 24 ciclos para completar uma leitura, sabe? Sim. Então perceba aqui, ó. Faz um cálculo contigo. Aqui, ó. 1 sobre 16 milhão. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tá aqui, só faz de novo aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse valor aqui, ó. Então aqui, ó, é o que, ó? Micro, 63 nanosegundos. Então, um ciclo leva 63 nanosegundos aqui, ok? A 16 MHz. E o ADC, ele leva 24 ciclos. Então, vezes 24. Então, aqui, ó. Deixa eu contar aqui de novo. Micro. Então, aqui, ó. A cada 1,5 microsegundos, tu tem que fazer a leitura do ADC. Sim. Então, é muito, muito rápido. Então, o SPI é legal porque tu consegue ser bem mais rápido. Tu lembra que a gente viu que tu conseguia até 50 MHz? Sim. E aqui tu consegue na velocidade mais rápida 4. Entendeu? Então talvez tu já não consiga acompanhar. Grande diferença, né? Deixa eu ver o que mais. Eu coloquei... não coloquei mais nada. Então era esse último slide. Entendeu? Alguma dúvida? Não ficou tranquilo, depois já tinha dado uma olhada antes. Essa explicação de hoje foi meio que só pra confirmar mesmo o que eu não tava sabendo, tipo assim, pra solidificar o que eu não tava sabendo, o que eu já sabia, ficou o que eu já sabia mesmo, então não teve o que mudar. Perfeito. Então, mas ficou claro tudo? Ficou, tá? Show. Ficou massa. Então só lembra disso. Quando a gente for brincar. A gente não vai brincar com o ART. Nem com o SPI. A gente vai brincar só com o I2C. E o I2C vai ser o quê? Selecionar. Primeiro, né, a gente vai ter que selecionar o pino para trabalhar com o I2C, né? Com IOF. Depois a gente vai mandar, né, o endereço do slave. Endereço slave. Endereço do registrador. E você manda junto aqui, você manda se é escrita ou leitura. Se no caso de ser escrita, você manda o valor, né, a ser escrito. Se for leitura, você lê o valor, né? Sim. Então vai ser assim. Vai ser assim que a gente vai brincar nos próximos dias aí. Então é isso. Então, a gente se vê quando amanhã de novo. Pode ser, que horas? Pode ser um pouco mais cedo, né? Tipo assim, sei lá, que horas tu pode, assim? Acho amanhã vai ser. Porque assim, segunda e terça eu. Na verdade, eu devolvi meus horários, que meus horários estão exatamente igual ao da semana passada. Tem que ver com o meu chefe. Eu acho que eu posso a partir de 4 da tarde. 4 da tarde, pode ser. 16 horas. Que hora? Aí quanto tempo é depois? Dá 4 horas, tipo, vai ser umas 8 horas. Ah, então vai ser 8. Tá bom pra tu aí? Tá bom, deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma coisa marcada pro pessoal da faculdade.
Eu vou subir essa aula lá e depois quiser ver, revisar alguma coisa. Tipo, pode ser em